Fala galerinha, aqui é o professor Schwab de volta e hoje vamos aprofundar ainda mais um tema muito interessante, que é a ética teológica. Vamos explorar como a moralidade, o que é certo ou errado, pode ser fundamentada não só pela razão, mas também pela fé. Fiquem comigo até o final, porque esse tema é essencial para quem quer entender a base da ética e a relação entre razão e religião. Mas afinal de contas, o que é ética teológica? Para começar, o que é ética teológica? Basicamente, é o tipo de ética que se baseia em revelações divinas. Isso significa que nossas ações não são guiadas apenas pelo que conseguimos deduzir através da lógica ou da razão, mas também por aquilo que foi revelado por Deus, diferente de outras formas de ética, como o utilitarismo ou o kantianismo. A ética teológica parte da premissa de que a moralidade está relacionada a um ser superior, como Deus. Em religiões como o cristianismo, por exemplo, os 10 mandamentos são um exemplo clássico de moralidade revelada por Deus. Abre aspas, não matarás, não roubarás. São princípios éticos que os cristãos seguem, não porque chegaram a essas conclusões por meio da lógica, mas porque acreditam que foram mandadas por Deus. Esses princípios são vistos como verdades absolutas, ou seja, válidas em qualquer circunstância, porque foram revelados. Tomás de Aquino e a união entre fé e razão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre Tomás de Aquino e a união entre fé e razão. Agora, um dos principais pensadores da ética teológica foi Tomás de Aquino. Ele foi um filósofo e teólogo que viveu no século XIII e é muito conhecido por tentar unir a fé e a razão. Para Tomás de Aquino, essas duas não estão em conflito, mas, pelo contrário, se complementam. Aquino baseou suas ideias em Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, e utilizou a noção de finalidade ou teleologia para explicar a conduta ética humana. Segundo ele, tudo na natureza tem um propósito, um fim último, e no caso do ser humano, esse fim último é a salvação e a união com Deus. Toda a nossa conduta ética deveria estar direcionada para alcançar esse objetivo maior. Um dos textos mais importantes de Tomás de Aquino é a Suma Teológica, onde ele discute uma série de questões sobre Deus, a moralidade e a natureza humana. E uma coisa bem interessante no método de Aquino é que ele sempre começa apresentando um argumento contrário à sua própria tese, para depois refutar esse argumento e mostrar por que ele acredita que sua posição está correta. É quase como um diálogo socrático, com perguntas e respostas, o que ajuda muito a entender o raciocínio. Falarei agora um pouco sobre a relação entre lei natural e lei divina. Na visão de Tomás de Aquino, a ética é formada por dois tipos de leis, a lei natural e a lei divina. A lei natural é aquela que podemos conhecer pela razão. Por exemplo, através da lógica, podemos entender que o respeito ao próximo é essencial para uma sociedade justa e pacífica. Esse tipo de moralidade não depende da fé, é algo que podemos deduzir racionalmente observando o mundo à nossa volta. Já a lei divina é formada por verdades que só podem ser conhecidas pela revelação de Deus. Um exemplo disso é a crença cristã de que a salvação vem pela fé em Cristo. Essa verdade, para Tomás de Aquino, não pode ser acessada apenas pela razão, depende da revelação. Essas duas leis, a natural e a divina, trabalham juntas para guiar o ser humano a uma vida ética. A razão nos ajuda a entender o que é moral em muitos aspectos, mas existem verdades que estão além do nosso entendimento e que precisamos da fé para compreender. Afinal de contas, qual que é então o papel da fé na moralidade? Então, como a fé influencia a nossa moralidade? Para a ética teológica, a moralidade não é apenas uma questão de consequências ou deveres racionais, como no utilitarismo ou na ética kantiana. A fé nos guia em direção a um bem último, que seria o plano de Deus para a humanidade. Tomás de Aquino acreditava que, embora a razão fosse útil para muitas coisas, ela tinha seus limites. Ele defendia que algumas verdades só podem ser conhecidas por meio da revelação divina. Essas verdades reveladas são essenciais para guiar nossa conduta ética, especialmente em relação ao propósito da vida humana, que para ele é alcançar a salvação e viver de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Tomás de Aquino dizia que o ser humano tem um fim último que só pode ser entendido por meio da fé. Esse fim é a união com Deus. Portanto, nossas ações devem estar sempre orientadas para alcançar esse objetivo final, e isso nos leva a agir de acordo com princípios revelados, como a busca pela justiça, a prática da caridade e o respeito ao próximo. Vamos falar agora sobre alguns desafios.
como por exemplo a ética para quem não tem fé. Agora, um ponto interessante: como essa ética teológica funciona para pessoas que não compartilham da mesma fé? Como podemos exigir que alguém siga uma moralidade baseada em uma revelação divina se essa pessoa não acredita nela? Esse é um grande desafio. A resposta pode ser que, mesmo que a ética teológica se baseie na fé, existem valores universais que podem ser defendidos por todos, independentemente da religião. A justiça, o respeito e a solidariedade, por exemplo, são valores que podem ser compartilhados entre pessoas de diferentes crenças e até por aqueles que não têm nenhuma fé religiosa. Além disso, a fé pode promover algo muito importante na convivência humana: o compromisso com a tolerância. Mesmo que tenhamos diferentes crenças, podemos nos unir em prol de causas sociais e humanitárias baseadas em valores éticos comuns. Falarei agora um pouco sobre alguns exemplos práticos da ética teológica. Para ilustrar melhor como a ética teológica funciona na prática, vou dar alguns exemplos. 1. Aborto e eutanásia. Muitas religiões veem a vida como um dom de Deus, então tomar decisões sobre a vida e a morte, como no caso do aborto ou da eutanásia, são decisões morais que dependem dessa crença de que Deus é o único que pode tirar uma vida. 2. Caridade. No cristianismo, a prática da caridade é um mandamento. Isso não é apenas uma obrigação social, mas um valor revelado por Deus que reflete o amor divino pelos seres humanos. 3. Justiça. No islamismo, a busca pela justiça é vista como um dever religioso. Não se trata apenas de uma questão racional, mas de uma vontade divina. Passemos agora então para uma conclusão. Então, galera, a ética teológica nos ensina que fé e razão podem caminhar juntas. Mesmo que a razão seja importante, ela tem seus limites, e é a fé que nos revela certas verdades que guiam nossa conduta moral. E mesmo com nossas diferenças religiosas, ainda podemos encontrar valores éticos comuns que promovem o bem de todos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu sou o Professor Schwab e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!